Paz de Alto, meus irmãos, né? Um bom entardecer a todos. Fazendo aqui essa live aqui nessa tarde, né? Essa tarde aqui de segunda-feira, essa semana aqui. Meus irmãos, eu quero aqui trazer um grande alerta aos irmãos. Tenho recebido algumas mensagens de alguns irmãos que fazem parte de grupo de Aldins, do WhatsApp, outros em Telegram. E eu tenho recebido, né, algumas mensagens de alguns irmãos aqui falando que tem certas doutrinas, né, que tem se introduzido nesses grupos de Aldins do WhatsApp. A mais grave esta semana é dizer que Yahshua é pai. Essa é uma doutrina satânica. Ela não vem de Yahweh. Doutrinas que elas são colocadas como uma revelação de Yahweh, mas o Eterno não revelou. Se você vê lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, né, lá o Eterno fala, né, que aquele profeta que diz que foi Yahweh que disse, né, foi o Criador que disse, sendo que eu não disse. O próprio Eterno, ele revela através do seu profeta ali, falando, né, que tem certos homens, né, que querem trazer revelação e diz que foi Yahweh que revelou, mas Yahweh não revela algo que contradiz a própria Escritura. Meus irmãos, lá em Provérbios 34, lá fala, né, qual é o nome do pai e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes. Só a partir desse versículo já derruba por terra essa doutrina satânica de querer colocar Yahshua como pai. Qualquer pai com a sua sã consciência, com seu raciocínio normal, com a saúde boa de raciocínio, entende que os seus filhos é um irmão do outro. Jamais ele vai dizer assim: meu filho, você que é o mais velho, você é irmão daquele, você é o pai daquele outro, daquele teu irmão. Você é o pai dele, você é o segundo pai abaixo de mim. Não existe isso, meus irmãos. A pessoa que tem uma sã consciência normal, tem um raciocínio normal, não vai chegar a essa loucura. Então, tem acontecido no meio desses grupos, não são todos. Eu acredito que poucos, mas muito poucos, grupos de WhatsApp tem algo a somar, tem algo a edificar, segue a visão da era, segue a maneira correta, né? Segue ali os ensinamentos corretos. Não estou aqui para atacar todos os grupos. Tenho certeza que tem poucos grupos, mas bem poucos, que são bons. Mas grande maioria de grupos aí tem doutrinas que mata a fé, tira a coroa. E esses que trazem essas doutrinas, né, de matar a fé, dizer que Yahshua é pai, que batem de frente contra o Partido Pão, que é um mandamento de Yahshua, o Partido Pão que foi restaurado na era de Filadélfia. Eles atacam o Partido Pão, atacam a imersão. Então esses grupos, meus irmãos, que você for entrar e aparecer esses ataques contra a visão da era, só uma coisa eu falo para os irmãos, que os irmãos saiam desses grupos, porque não tem nada a somar, não tem nada a somar. Grupos que trazem essa doutrina, essa introdução aí, eles não tem nada a somar, ao contrário, ele tem para matar a sua fé. Então tem irmãos que têm me mandado mensagem: irmão Hugo, eu não sei o que faço, porque isso está me confundindo, isso está mexendo comigo. Não, meu irmão, eu vou ler aqui para os irmãos aqui. Lá em Hebreus, capítulo 2, eu vou ler a escritura. Eu vou ler o que está escrito. Olha só. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Diz assim: pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Razão porque não se envergonham de os chamar irmãos, de os chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, em plena assembleia te louvarei. Aqui fala que Yahshua não tem vergonha de te chamar de irmão. Yahshua não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Olha que tremendo isso.
Yahshua não tem vergonha de te chamar de irmão, meu irmão. Está aqui em Hebreus 2:11, ele não tem vergonha de te chamar de irmão. Ele não vai te chamar de filho. Aqui não está escrito, ele, Yahshua, não tem vergonha de vos chamar de filhos. Mas ele não é pai. Pai só existe um, Yahweh dos Exércitos. Yahweh dos Exércitos é pai de todos, é o pai da fé, é o pai que nos gerou no ventre da nossa mãe. Hoje eu estou aqui porque Yahweh permitiu que eu estivesse vivo, Yahweh permitiu que eu nascesse, Yahweh permitiu que eu crescesse, Yahweh permitiu que eu conhecesse o nome dele através do seu servo. Yahweh permitiu, ele é o pai. E Yahshua é meu irmão mais velho. É uma honra muito grande, meu irmão. Você já viu honra maior do que essa? Você ser chamado de irmão? Irmão. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com essas doutrinas. Essas doutrinas, elas não vêm de Yahweh. Elas vêm de Satanás. Porque Satanás, ele quer confundir a tua mente. Satanás quer matar a sua fé. Satanás, ele traz dúvida. A Escritura traz a certeza. A palavra de Yahweh traz a certeza. E o que eu acabei de ler aqui é a certeza. E Yahshua não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é nosso irmão mais velho. E com tanto amor, deu a sua vida por nós. E que nós não merecemos. Nós não merecemos que Yahshua se sacrificasse. Nós não merecemos que Yahshua nos chame de irmãos. Você é digno de ser chamado de irmão? Eu não sou digno de ser chamado de irmão, mas ele nos chama de irmãos. Porque ele é o nosso irmão mais velho. Tem mais outra referência aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29. Olha só o que está escrito. Porque os que antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem do seu filho. Olha só. A fim de ser ele o primeiro entre muitos irmãos. Então, quem é que predestinou? Eu vou ler de novo aqui para os irmãos. Romanos capítulo 8, os irmãos anotem aí. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu filho. Qual é a vontade do Pai? O Pai. Quem é o Pai? Yahweh dos Exércitos. E qual é a vontade do Pai? É que possamos ser a imagem e semelhança do seu filho. Quem é o filho? Yahshua. Yahshua é o filho. A vontade do Pai, Yahweh dos Exércitos, é nós sermos a imagem e semelhança de Yahshua, o Filho. O Filho. Essa é a vontade de Yahweh. Você quer fazer a vontade do Pai? Nós queremos fazer a vontade do Pai, é nós sermos semelhantes à imagem de Yahshua. É nós aprender com Yahshua, aprender com o nosso irmão mais velho. Numa casa normal, uma família, o irmão mais velho, ele sempre tem algo a compartilhar, uma experiência, ele sempre tem algo a compartilhar com o seu irmão mais novo. O seu irmão mais novo tem o que aprender com o seu irmão mais velho, porque ele é mais velho, ele tem mais experiência. Ele é o irmão mais velho, mas os dois têm um pai. O irmão mais velho e o irmão mais novo, eles têm um pai. Assim como nós somos os irmãos mais novos, e nós temos nosso irmão mais velho, que é Yahshua, nós temos um pai, Yahweh dos Exércitos, o Criador do céu e da terra, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com essa doutrina de Satanás, porque ela quer matar a sua fé, tirar a sua coroa, e esses que introduzem essa doutrina de Satanás não vão entrar no reino. Vocês não vão entrar no reino. Esses que trazem essa doutrina não vão entrar no reino. E não vai deixar você entrar. Se você der ouvido, meu irmão, você está correndo um grande risco de você ficar na tribulação. Tome muito cuidado. Eu faço essa live aqui, meus irmãos, lendo a Escritura diante de você. Eu estou diante de você. Estou lendo a Escritura. Estou lhe trazendo um raciocínio normal. Para que você não se perda, meus irmãos.
tome muito cuidado com esses grupos que trazem essa doutrina de Satanás. Não é revelação de Yahweh. Yahweh dos exércitos não vai contradizer a sua própria palavra. Igual está aqui em Romanos 8:29. A vontade dele é nos tornar conforme a imagem do seu filho, a fim de ser ele, quem? Yahushua. A fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Ele, Yahushua, é o primeiro. Se você for ler lá em Provérbios capítulo 8, se eu não me engano é capítulo 8, lá retrata a criação do céu e a terra. Lá o próprio Yahushua, né, ele introduzindo ali através de Salomão, ele narra que antes que o Pai, Yahweh dos exércitos, criasse o céu e a terra, ele estava com ele, do lado dele. Ele foi gerado. Yahushua, ele foi gerado na criação do mundo. Ele foi gerado. Ele não é eterno. Yahushua não é eterno. Ele foi gerado. E Yahweh dos exércitos, ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. E Yahushua não é o Pai da eternidade. Yahushua é o Filho. Ele é o Filho. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Saia desses grupos. Grupo de WhatsApp. Grupo de Telegram que estiver trazendo essas doutrinas. Pai e Yahweh dos exércitos não contradiz a sua própria escritura. Entendeu, meus irmãos? Então, fica aqui esse alerta. Fica aqui esse alerta. E esses irmãos aí podem me xingar, podem me atacar, porque aí já mostra que realmente qual é a verdadeira máscara deles. Mas eu não estou aqui atacando a pessoa desses irmãos, mas a doutrina satânica que Satanás está introduzindo através deles. Isso é uma doutrina de Satanás. Daqui a pouco vão querer dizer que não existe dois, só existe um. Está errado. São dois. Hoje, em cima dessa terra, existe dois grupos. Unicismo e a Trindade. Mas só tem um correto, que é o do meio. O Pai e o Filho. Provérbios 34. Qual é o nome do seu Pai? E qual é o nome do seu Filho? Se é que o sabes. Então foi revelado. O nome do Pai é Yahweh dos exércitos. E o nome do seu Filho é Yahushua, o Mashiach. O Mashiach, o ungido. Entendeu, meus irmãos? Então fica aqui esse alerta, fica aqui, meus irmãos, esse encorajamento para os irmãos, e saia desses grupos. Eu creio sim que tem poucos, mas muito poucos, chega a ser raro. Eu creio que tem alguns grupos pequenos que realmente seguem a visão da era, não traz essas doutrinas, mas tem muitos grupos que trazem essas confusões. Então saia fora. Acima de tudo, se você sentir sair de um grupo, é porque o Espírito de Yahweh dos exércitos está te introduzindo a sair desse grupo, porque ele é zeloso. Ele não quer que você perda a sua coroa, ele não quer que você perda a sua fé, porque Satanás, ele quer tomar a sua fé. E ele vem acobertado de Abás de Yahushua, ele vem acobertado de Yaldim. Ele quer enganar. Então, lá no Antigo Testamento, lá num povo lá no Egito, sempre Satanás ele se introduziu no meio do povo, com doutrinas ali, querendo fazer as pessoas desacreditar da terra prometida. Assim como também na igreja primitiva, no tempo do apóstolo Paulo, lá dos apóstolos, também apareceu pessoas introduzindo doutrinas satânicas para atrapalhar a edificação do corpo. Então essas coisas agora acontecendo no nosso meio não me surpreende, porque é como está lá em Eclesiastes 1:9. Tudo que aconteceu volta a acontecer novamente, é um ciclo. Então aquilo que aconteceu lá no deserto, assim, aquilo que aconteceu lá na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, pessoas se introduzindo no meio da igreja, trazendo doutrina satânica para matar a fé das pessoas, volta a acontecer novamente, meus irmãos. Então, tome muito cuidado, fica aqui. Eu estou fazendo essa live aqui por amor a vocês que eu estou fazendo essa live aqui, de alerta. Eu estou aqui para alertar vocês, porque eu não quero que vocês fiquem na tribulação.
Eu não quero que Satanás tome a sua coroa através desses irmãos que não estão vigiando, que não tem o espírito, não tem o Ruach Kadosh do ir ao vivo. Não tem. Estão secos, estão vazios. Como diz uma frase, né? Mente vazia é oficina de Satanás. Então, meus irmãos, tome muito cuidado. Fica aqui esse alerta. Iau é o pai. Yausha é o filho. Não passa disso. Tome cuidado. Fica na paz e na graça do Eterno. E que Yahweh dos Exércitos seja contigo. Fica firme, meus irmãos. Amo vocês. Amo muito vocês.